Hoje eu queria falar sobre a palavra e sobre esse fenômeno da comunicação divina. Porque quando a gente pensa na palavra, no meio cristão, imediatamente a gente pensa num livro. De modo que a palavra ficou circunscrita à ideia do livro, da biblioteca, da Bíblia, dessa reunião de textos que estão aqui diante de nós. E isso é uma coisa tão forte que, conquanto nenhum de nós dos que aqui estejamos tenhamos qualquer dúvida de que a palavra de Deus está aqui expressa e manifesta, mas a palavra de Deus é infinitamente maior do que pode ser expresso e manifesto completamente num livro. A intenção de Deus nunca foi confinar a sua palavra à Bíblia. A intenção da religião é que foi confinar a palavra de Deus à Bíblia, porque para a religião é extremamente interessante tudo que esteja confinado, porque o que está confinado se transforma num pacote, e o que é empacotável é vendável, é sistematizável, é reorganizável conforme a premissa do reorganizador. Surge daí tudo aquilo que a gente possa chamar de teologia sistemática, que nada mais é do que a sistematização e o encadeamento lógico construído a partir de uma premissa nem sempre necessariamente verdadeira, mas com toda absoluta certeza construída com logicidade a partir, ainda que seja, do equívoco estabelecido. E a gente passa a maior parte do tempo estudando essas coisas. Aí residem as nossas grandes divisões. É por causa dessas sistematizações todas que nós estamos hoje aqui representando grupos diferentes. Porque o que nos distingue são as sistematizações, são esses corpos de doutrina que vão sendo formados. Coisas essas que, com toda honestidade do coração, quem tiver mais uns anos de paciência, porque nós não estamos aqui com uma assembleia de garotinhos, então daqui mais 40 anos vai estar todo mundo sabendo o que é a verdade. No máximo, quando o véu se abrir e nós formos libertos do cristianismo, da cristandade, das nossas religiosidades, das nossas denominacionalidades, e nós nos apresentarmos diante de Deus chamando apenas de Abba, e a todo outro irmão de irmão. E aonde o entendimento de todas as coisas nos terá sido dado, para a misericórdia de Deus, sem a memória dos nossos ridículos, para que o céu não nos pregue uma peça desconfortabilíssima. Mas já sabendo que será assim, a minha sugestão é que a gente caminhe com simplicidade e com o coração mais aberto, porque vocês não estão na frente de um herege. Se um dia quisessem me queimar, iriam queimar o herege mais crente que jamais eles conheceram na vida. Eu sou um herege que digo que o Cordeiro de Deus foi imolado por toda a criação antes da fundação do mundo. Ele é o alfa da minha redenção, o ômega da minha redenção, e a redenção dele é maior do que a criação. Portanto, ele não é um redentor setorizado que redime uma partícula ou um setor da criação, entregando o resto dela ao inferno. Eu sou um herege que crê que a obra da queda não foi maior do que a obra da graça, que crê que o segundo Adão realizou mais excelente, mais grande obra do que as catástrofes do primeiro Adão, que crê que se o ministério da morte trouxe sua glória, ainda que desvanecente,
quanto mais glorioso não é o ministério da vida. E que, se a lei que avulta o pecado ainda assim era santa, quanto mais santa não é a semente que faz calar a voz do pecado e sossegar o coração na graça eterna. Esta é a minha heresia, eu a confesso de todo o coração. Vamos ler o Salmo 19. Na reunião anterior eu falei de várias questões de natureza hermenêutica, interpretativa. Falei também bastante sobre o fato de que Jesus, o Cristo encarnado, é a chave hermenêutica para a releitura de toda a Escritura. Não dá mais para reler a Escritura baseado nesses dogmazinhos hermenêuticos que são ensinados nos nossos seminários, essas cartilhas de analfabetismo de entendimento da Escritura, como eu as chamo, literalmente. Ensina o cara a desaprender, a compreender. Eu vejo caboclos do interior do Amazonas que leem a Bíblia com lamparina, que não sabem de fato as histórias que nós sabemos, que não têm conhecimento dos pensadores que nos foram injetados e com os quais nós fomos infeccionados muitas vezes, mas que na simplicidade da lamparina, conforme a promessa de João, de que a unção está sobre vós, e todo aquele que tem essa unção compreende, discerne e compreende coisas no nível espiritual que eu não encontro entre os teólogos. A palavra para eles é muito mais vida do que um instrumento, um cadáver para exumação teológico-exegética e para diagnósticos hermenêuticos, como a gente costuma fazer. Quando a chave hermenêutica com a qual a gente entende a Escritura e lê a vida é o Cristo encarnado, porque o Verbo se fez carne, portanto tudo quanto há do Verbo está dito na encarnação, está dito em palavras, está dito em obras, está dito em ações, está dito em atitudes, está dito em jeitos, está dito em modos, está dito em liberdade, está dito em liberdade tão profunda que diz: a minha vida ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu exclusivamente a dou, e eu tenho poder para entregar e também para reavê-la. Esse mandato eu recebi de meu Pai. Quando tudo converge para o Cristo encarnado, aí eu posso reler a Escritura, que foi o que Paulo fez. Ele tinha sido ensinado na Escritura. Uma vez que houve a revelação, e o Cristo que a ele se revelou, trouxe com essa revelação toda a consciência de que a convergência de toda a lei tinha se cumprido em Cristo, com o testemunho dos profetas, e que o testemunho da Escritura inteira era acerca dele, e que as demais coisas que não eram um testemunho explícito eram sombras, simbolizações, tipificações e arquétipos, todos projetando na mesma direção. Portanto, o que um dia tivemos no passado era sombra, o que temos em Cristo é a materialização. A palavra agora não precisa mais de hermeneutas. Quem lê, entenda, diz ele. Ela está explicada nele. Eu sei como Deus é, como Deus sente, como Deus se importa, como Deus chora, como Deus se alegra, com quem Deus se solidariza, com quem ele não se solidariza, que frequentemente são aqueles que pensam que são os gestores das intenções de Deus no mundo. Esses recebem pouca solidariedade. Você sabe o que Deus diz, porque está dito pela boca dele. Sabe a interpretação do que Deus diz, porque Jesus não era esquizofrênico. Portanto, o que ele disse, ele viveu. Eu não preciso ler 200 livros sobre o Sermão do Monte e as variáveis no original, porque eu sei como é o Sermão do Monte, mesmo que eu não soubesse ler português. Basta que alguém me contasse como foi que Jesus tratou o pobre, o fraco, o que chora, o desamparado, o injustiçado, o segregado, como ele valorizou os que faziam a paz, como ele estimulou o sentimento de exaltação por aqueles que sofriam pela justiça. Olhando para Jesus, eu sei o que é ser sal da terra, porque foi o que ele foi. O que é luz do mundo, porque foi o que ele fez.
Como é que eu trato o meu inimigo? Como é que eu dou a outra face sem ser sparring de lutador de boxe? Como é que eu caminho com o ser antitético em relação a mim? Como é que eu lido com a potestade da religião? Como é que eu lido com a potestade do Estado? Como é que eu lido com as potestades que se particularizam em partidos que defendem o esquartejamento da humanidade, cada um puxando para o seu próprio lado? Em Jesus, meus queridos, todas as pautas importantes da vida estão pautadas e estão tratadas de modo que nós somos indesculpáveis. Só que eu falei a respeito disso, dando exemplos inúmeros durante muito tempo da outra vez. E é para aí que eu gostaria que vocês fossem, quem não estava, para que a gente não venha, porventura, fazer nenhum labor desnecessário aqui nesta manhã. Salmo 19, falando sobre a palavra e o fenômeno da comunicação divina. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, regozija-se como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita, e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos, e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido, e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros, e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Senhor, ilumina nossa mente, traze espírito de revelação, de conhecimento, de entendimento, de sabedoria para os nossos corações. Tira todo o véu dos nossos olhos e faz a demolição de todas essas estruturas que nos protegem contra a simplicidade da tua palavra. Por favor, dá que ela nos visite, nos mele, nos lambuze, nos adocique, nos limpe os olhos, nos alegre o coração, nos restaure a alma, faça-nos viver do que é verdadeiro e traga alegria ao coração simples. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Eu disse da outra vez que uma ilustração que nos fazia ver como a nossa leitura hermenêutica das Escrituras, conforme ensinada pela ciência hermenêutica há muitos anos, não faria e não permitiria com que Paulo passasse em nenhum teste de interpretação bíblica. Eu disse isso a vocês lembram disso? Mostrei alguns textos que Paulo cita no Novo Testamento, que são coachings que ele faz de textos do Velho, e mostrei como, pelos nossos critérios, muitos daqueles textos estariam fora do contexto,
não estariam levando em consideração o contexto histórico antecedente, nem imediato, estariam sendo usados com uma liberdade que, se eu me desse para produzir qualquer coisa do ponto de vista teológico, imediatamente o meu texto iria ser taxado como anticientífico do ponto de vista da sua construção. Só para mostrar, foram os exemplos de como havia uma coisa extremamente errada na nossa hermenêutica. E o que estava profundamente errado é que nós tínhamos uma hermenêutica que não tinha em Jesus encarnado a sua chave hermenêutica, a sua densidade, o seu ponto de convergência. Na nossa hermenêutica não é em Cristo que estão ocultos todos os tesouros da ciência e do conhecimento. Está em algum outro lugar. Sem os instrumentos, sem as ferramentas, pressupõe-se que ninguém vai compreender, que ninguém terá acesso. Voltamos, portanto, a uma era pré-reformada, medieval, onde o clero esclarecido é quem tem o poder de dizer o que a palavra está dizendo. Do contrário, os irmãos que baixam a cabeça ou veem cacete e calombo sobre a testa de qualquer que pense o contrário. Esse salmo é usado por Paulo num dos textos mais cruciais, por exemplo, para nós, acerca do significado da palavra de Deus atingindo os seres humanos e a humanidade inteira. Porque lá em Romanos, no capítulo 10, no verso 18, depois de vir falando como Deus se revela e fala, chama judeus e gregos para um cenário de soluções diferentes, bipolares, porém que levavam ao mesmo lugar, a alienação de Deus, constrói na consciência de todos os que leram a epístola com ele a certeza da convergência de todas as coisas para a graça de Deus consumada, realizada e finalizada em Jesus Cristo. E quando ele chega no capítulo 10, depois de já ter falado do endurecimento dos judeus, do pesar do coração dele pelo fato de que aquilo tivesse acontecido, e ao mesmo tempo trazendo o diagnóstico dele sobre a impossibilidade de ter sido diferente, desde que eles ficaram com a letra da palavra e não com a vida da palavra, por isso o coração dele se empederniu. Ele, no entanto, diz que Deus tinha atingido uma quantidade enorme de pessoas que tinham vivido fora dessas fronteiras religiosas e geográficas e políticas de Israel, e que isso tinha acontecido a vida inteira, mesmo antes de chegar alguém para proclamar qualquer boa nova, porque Deus dá testemunho de si. E ele faz duas afirmações veementes ali em Romanos 10. Uma é que Deus fala de si mesmo para o mundo. A outra é que eu tenho o privilégio de ser portador dessas boas novas ao mundo inteiro, independente de se Deus está falando ou não está falando, porque o Deus que fala ao mundo inteiro me falou para pregar a boa nova a todo mundo. Com isso ele não estava dizendo, se vocês não falarem, ninguém ouve. Com isso ele estava dizendo, eu dou a vocês o privilégio de anunciarem a minha palavra por toda a terra. Mas eu jamais me deixei ficar sem testemunho, e não é agora que a humanidade está começando a saber de mim. Porque por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo, diz Paulo lá em Romanos capítulo 10, verso 18. Sabe qual é o problema? O problema é que do nosso ponto de vista hermenêutico, aquele era um texto que Paulo não poderia ter usado. Usou fora do contexto. Ele poderia ter usado se o Salmo 19 estivesse nos apresentando um tratado de comunicação propositiva, verbal e escrita, estruturada da Escritura, o que significaria dizer que ela estaria contida no livro, significando dizer que somente um ser com capacidade de abrir o livro, ler o livro, entender o livro, interpretar o livro,
é que poderia ter acesso a essa palavra, e somente esse mesmo indivíduo seria o portador exclusivo dessa informação, que viajaria no tempo e no espaço, cruzando fronteiras políticas e geográficas, até chegar ao último rincão do planeta. Do contrário, se alguém não tiver a boa vontade de ir, Deus não terá a boa vontade de salvar, porque a boa vontade da salvação estaria condicionada à boa vontade do coração humano, e como o coração humano é mau, Deus ficaria calado para sempre, porque não haveria gente com humor suficiente para sair de casa e ir até a biboca final da terra para levar uma informação. É justamente porque Deus não precisa desse condicionamento todo, que Paulo, ao falar do testemunho de Deus à terra, usa um salmo que nenhum teólogo reformado usaria, e nem católico. E com garantia total eu lhes diria que provavelmente de Santo Agostinho para cá ninguém tivesse a ousadia de usar. Por quê? Porque não é um salmo de biblioteca. É um salmo de praia, de sol, de vento, de ar, de brisa, de nascer de manhãs, de chegadas de horas nostálgicas e vespertinas. É um salmo de céu estrelado, de firmamentos piscantes, de cosmos impressionantes. É um salmo do tempo, é um salmo das horas que se acumulam, é o salmo de uma palavra que viaja do berço à sepultura durante a existência de um ser humano. É um salmo que não depende de códigos de construção humana para que haja linguagem, para que haja fala, para que haja voz. Não está codificada essa palavra, está revelada, decodificada, exposta. Se apresenta como mímica, se apresenta como representação, se apresenta como impressão, se apresenta como voz inaudível, se apresenta como sonho, se apresenta como uau, discernimento, se apresenta pela observação, mas só é discernida pela iluminação. Se apresenta ao ar livre, portanto, não tem cheiro de vela nem de mármore. Incensários não são balançados sobre essa palavra. Os incensos dela são as nuvens. Os batismos dela são as chuvas. As pirotecnias dela não são os nossos ritos, são relâmpagos. A glória dela não se manifesta através de um aplauso, mas de sol escaldante que grita para nós todos os dias o heroísmo da sua façanha de derramar luz de amor de Deus sobre a terra. Portanto, este salmo nos fala de várias camadas da voz e da fala de Deus se comunicando com os homens o tempo inteiro. Ele começa dizendo que os céus proclamam a glória de Deus, o que não tem imediatamente relação a ver com o cosmos. A linguagem, na cosmogenia do Velho Testamento, que fica atavicamente ligada à nossa noção de cosmos, como a formação do universo macro, observável, está vinculada à ideia de firmamento, desde o livro de Gênesis. O que o livro de Gênesis chama de firmamento é o que nós chamamos de cosmos, assim como a língua inglesa chama de sky, o que nós chamamos de céu, e chama de heaven, o que nós chamamos de céus. Aqui, portanto, se está dizendo que acima do cosmos há os céus.
E aí, nós já não estamos falando de cosmogonias estudáveis do ponto de vista astronômico. A gente já foi para uma camada superior, de onde todas as coisas emanam. Céus, como designação de soberania, de poder, de liberdade do Criador, para entrar e para sair, e não precisar nem entrar e nem sair, porque ele não precisa entrar e nem sair, porque nele estão criadas todas as coisas, portanto ele é imanente nelas, e ele transcende a todas as coisas que criou, portanto a referência para mim é transcendental, está acima de mim, conquanto eu também saiba que eu estou nele, mesmo quando estou em pé nessa plataforma, porque não existe nenhum átomo do universo que para existir não exista em Deus, porque em Jesus tudo subsiste, tudo. Agora esses céus, de onde vêm vozes, oráculos, sonhos, revelações, ou vocês acham que a revelação de Deus ficou confinada à genética? A impressão que a gente tem é de que um Deus é um geneticista, sofrendo de uma obsessão compulsiva pela questão genética, porque se não fosse da descendência de Abraão, não haveria salvação. Por isso, até hoje, no meio evangélico, tem gente torcendo para ficar com o nariz judeu. O que eu encontro de judeu por aí que não é judeu, mas se apresenta como judeu, porque dá status, parece que aquilo ali gera um pedigree especial no caminho com Deus. Mas lembrem-se que Abraão pagou o dízimo, foi a Melquisedeque, a quem de propósito Deus deixou sem pai, sem mãe, sem princípio de dias, sem fim de existência. E que lhe era superior, porque foi quem o abençoou, é o superior que abençoa o inferior. E foi a esse Melquisedeque, misterioso, a quem Abraão pagou o dízimo. E é segundo a ordem de Melquisedeque que o Salvador de todo o mundo e de toda a criatura foi constituído, Jesus de Nazaré, que não descende da tribo de Levi, de onde vinham os sacerdotes do pedigree. Significando dizer que a revelação histórica de Deus viajou por dentro do afunilamento produzido por Abraão, porque não é possível haver um fenômeno histórico que não se historifique, porque ele não será historificado se ele não puder ser registrado, e se ele não puder ser registrado, ele não vai poder ser passado adiante como a história é. Portanto, a mídia da revelação escrita e proposicional de Deus viajou pelo canal da descendência de Abraão, mas não se confinou a ele. Esse era o testemunho concreto a ser mantido na história humana, mas esse não era o confinamento de Deus, porque não esqueçam, Melquisedeque pré-existe a Abraão. E a ordem da salvação universal não é levítica, é segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, não importa de onde vem, nem para onde vai e nem onde está. Porque o mesmo Deus que usou de liberdade para trazer revelação a um homem desconhecido chamado Abraão, em Ur dos Caldeus, na maior expressão cosmopolita e politeísta e de cultura eclética e esotérica que a humanidade já tinha produzido, só comparável com a dos egípcios, no meio daquele conjunto de coisas, Deus falou a um homem chamado Abraão e ele ouviu a sua voz e o seguiu. Houve também um outro homem em algum outro lugar chamado Melquisedeque, e a semelhança de Melquisedeque deve ter havido milhares de Melquisedeques e de Abraãos pelo mundo inteiro, porque o próprio Deus diz, escrevendo a Malaquias por sua boca: ou pensais vós, ó povo de Israel, que não são acesos sacrifícios e holocaustos, e a mim oferecidos incensos, desde o nascer do sol até o poente em todas as nações da terra?
E eu poderia proliferar dezenas de textos iguais a esse, que desmontam completamente os nossos pacotinhos teológicos e nos chamam exatamente para o lugar onde Deus nos chama, para pregar boa nova, porque esse é o nosso privilégio. E enquanto nós cremos, por isso é que falamos, mas nós falamos porque Deus falou antes de nós crermos. Se eu tenho algo para crer, é porque eu ouvi a voz de Deus antes de ter crido, antes dela ter sido falada por mim, ou antes de que qualquer pessoa tenha falado a alguém. Deus foi quem revelou essa palavra a esse alguém. A gente segue Abraão. Foi desígnio de Deus que assim fosse, porque ele determinou que aquele que é o Cordeiro de Deus imolado antes da fundação do mundo haveria de se historificar na descendência de Abraão e na tribo de Judá e da linhagem de Davi, Jesus Cristo, o Senhor, a ser pregado em toda a terra. Mas Deus jamais ficou sem testemunho. Jamais. Os céus falam. E eu acho estranho que a gente lê a Bíblia está cheia disso. Nabucodonosor tem revelações, sonhos, faraós. A gente fica sempre achando que Deus deu aquele sonho só porque José estava ali. Você precisa saber o seguinte: Deus ama faraó, gente. Deus ama Nabucodonosor. A gente tem que acabar com essa história de que Deus é racista. Deus não é. Deus não é judeu, Deus não é cristão, Deus não é muçulmano, Deus não é evangélico muito menos ainda. Não é protestante, Deus é Deus, é o Senhor. Não é brasileiro. Deus é Deus. E enquanto a gente não aprender a ter essa consciência, a gente vai ficar jogando como pedrinhas desse xadrez da morte na terra, sabe? É o cavalo cristão que agora move contra um peão islâmico. Aí fica esperando um bispo cristão ser jogado para cá para prender a rainha do outro. Aí, esse joguinho desgraçado, nojento que a gente chama de vida na terra. E ainda tenta fazer Deus ser parte dessa porcaria. Enquanto a gente não fica liberto disso, você não vê o mundo. Onde você vê cristãos, do mesmo modo que você vê muçulmanos. Com isso eu estou querendo dizer que não há nada especial na fé que nós pregamos, ao contrário. Eu só estou querendo dizer que o fenômeno sociopolítico que nós constituímos não é diferente do fenômeno sociopolítico que eles constituem. Só isso. E estou dizendo que o amor que Deus tem pela Dona Maria, Ele tem por qualquer outra Maria, em qualquer outro lugar onde Marias nasçam na face da terra. O mesmo. E fala com esse povo. Ou alguém aqui que acredita que ficou sem ouvir a voz de Deus a vida inteira e só ouviu a primeira vez quando alguém disse: você quer aceitar Jesus? Se quiser, levante a mão. Você nunca tinha ouvido a voz de Deus antes disso? Eu tive um encontro pessoal com Jesus aos 18 para 19 anos de idade, mas eu estou ouvindo a voz de Deus desde criancinha, das formas as mais diversas. E cada um de vocês aqui tenha feito a jornada que tenha feito, fez essa jornada ouvindo a voz de Deus, porque os céus falam. Se ninguém quiser aprender nada com Nabucodonosor, aprenda isso, porque ele disse: os céus falam. E falam com um poder tão grande que eu não quis ouvir, fiquei doido 7 anos, perturbado com a voz que eu ouvi e não atendi, porque os céus falam. A gente não tem ideia de quantas guerras já foram paradas porque os céus falam. Não tem ideia de quantas hecatombes universais foram impedidas porque os céus falam. Ou você está pensando que apenas Pilatos tinha uma mulher que podia dizer a ele de manhã: não te metas com este justo, porque ontem sonho eu muito sofri por seu respeito. Os céus falam. Falam de muitos modos e de muitas maneiras, e quando eu estou falando dos céus, eu estou falando do cosmos superior ao cosmos físico,
Eu estou falando aí da invasão da voz de Deus em todas as coisas, com soberania. O Lula pode amanhecer com a dor de cabeça, atribuir uma ressaca. E nem saber por que de manhã ele acordou quase que com uma compulsão na direção de tomar uma determinada decisão, que ele não pode nem explicar ao José Dirceu por quê. E ele não sabe que foi tudo plantado no coração dele por um sonho que ele nem lembra, mas que gerou dele uma convicção que ele não pode explicar. Eu às vezes vejo homens poderosos, uma capacidade enorme de fazer assim e acabar com tudo. E de um lado me dá aquela angústia de dizer como é que tanto poder pode ficar na mão de um mico como esse. Mas de outro lado me bate uma convicção de que os céus falam. Que um derrame pode paralisar aquele todo poder para o resto da vida. E aquela boca vai cair para o lado esquerdo, babante, sem nunca mais poder falar nada conexo. Enquanto ele se gaba, enquanto ele se jacta. Herodes continua a ser comido de vermes, porque Deus fala. Soldados dos acampamentos dos midianitas continuam a ter sonhos inspirados à noite, porque Deus fala. Porque os céus falam. Essa é a primeira camada. A segunda é a do firmamento. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos, porque o firmamento fala. Quanto mais você mergulha no mundo que tenta discernir, perscrutar e entender a mecânica funcional de todas as coisas, mais você encontra a palavra de Deus. Porque o universo é formado pela palavra de Deus. Então, viaje você na direção do macrocosmos, nas leis exatas, que fazem com que o Sol, que aqui é tomado como ilustração, que volta para sua recâmara regalado, passa uma boa noite de amor com a lua, e de manhã levanta como um noivo saciado e feliz, que bota o peito para o lado de fora como um herói vitorioso, e percorre o seu caminho até voltar à tenda que Deus pôs para ele nos confins da terra. Essa é uma linguagem poética e simbólica apenas para falar da maravilha e da poesia dessa palavra de Deus impregnada em toda essa macrocriação observável. A maior parte dos homens que se dedicaram a descobrir coisas e fenômenos naturais na Terra o fizeram motivados pela palavra. É porque criam que o universo tinha sido feito pela palavra que valia a pena tentar entender o universo para discernir essências da palavra. Paulo diz em Romanos no capítulo 1, no capítulo 2, do verso 12 ao verso 16, que essa voz de Deus se expressando na criação é tão poderosa que todos os homens em todos os lugares da terra recebem esse testemunho. E esse testemunho é dado toda hora. É uma pena que nós nos tenhamos tornado pessoas para quem a palavra de Deus se circunscreve a um livro colocado sobre uma determinada mobília, aberta por determinada pessoa especialista em fazê-lo e anunciada pela mesma, com a mesma capacitação e treinamento para o fazer. E aí a palavra de Deus ficou reduzida a essa relação que muito mais a falsifica do que a afirma como verdade. Mas os caboclos da minha terra sabem mais de Deus do que a maioria daqueles que estão fazendo PhD nos principais seminários do mundo. Você sabe que eles sabem de Deus no coração. Eles não têm as informações que nós temos, mas eles têm os conhecimentos que nos faltam. Deus não é para ser estudado, Deus é para ser conhecido. E aonde quer que você olhe, você vê pessoas que genuinamente eram melhores como eram antes da gente chegar fazendo a nossa missão evangélica
do que se tornaram depois que foram batizados no batismo da nossa idiotice. Olhem só para a história da cristandade no mundo e vocês vão ver o que a presunção de se carregar a revelação na mão pode fazer de desgraça no mundo. Pelo amor de Deus, eu estou inventando alguma coisa? Nós temos 2000 anos de corroboração do que eu estou afirmando. Culturas destruídas, seres humanos que em si mesmos eram mais humanos do que aqueles que presunçosamente carregavam o livro para lhes falar, não de vida em Cristo, mas de uma civilização cristã que nada mais era do que um baile de máscaras. Os céus falam, a criação toda fala, canta, pia, late, assusta, troveja, relampeja, sacode a terra, abre sementes, fala de vida, anuncia a ressurreição, todo ano nos lembra da morte, em todos os invernos, nos fala do calor da vida todos os verões, nos prepara para partir todos os outonos. O Salmo 104 fala desse Pentecoste vegetal, quando diz que Deus criou o homem, as alimárias, todas as coisas, as fontes das águas, as torrentes, as nuvens que se rompem, que se derramam. E aí, de repente, ele sai com uma frase maravilhosa e diz: ele sopra o seu espírito que renova toda a face da terra. Todas as estações, todas as sementes abrindo, toda a semente morta que caiu na terra e não ficou só, porque se abriu e deu muito fruto, experimentou ressurreição e vida. O hálito, a palavra de Deus. Se o universo foi formado pela palavra de Deus, eu caminho na concretude da palavra de Deus todos os dias, por meio das coisas que foram criadas. O primeiro nível, portanto, é este: dos céus, das vozes invisíveis, das soberanias noturnas, das revelações sem endereços dos Melquisedeques que ninguém conhece. Mas ao testemunho do firmamento, da criação. E aí vem o salmista e chama isso para um outro nível, onde a palavra de Deus também se manifesta, que é no tempo. A gente tem uma dificuldade para reconhecer que o tempo carrega a palavra. Mas um dia, diz aqui, não há linguagem, um dia discurso a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Ainda não faz um mês que o meu filho caçula dos homens partiu para o Senhor. Essa última semana, não houve uma única noite que eu não tenha sonhado com ele. Ontem à tarde, entre o culto da manhã e o das 5, eu fui tentar tirar um cochilo e acordei sobressaltado porque eu tinha sonhado com ele. Essa madrugada, eu demorei a dormir, porque quando eu ia dormindo, entrei no primeiro sono, sonhei com ele, acordei emocionado e fui dormir quase de manhã cedo. O que é que eu estou querendo dizer com vocês e a vocês? É que há um trato da palavra de Deus que vai acontecer no meu coração, que só vai acontecer com o tempo. Que um dia vai falar de sabedoria, outro dia. Uma noite vai revelar conhecimento, a outra noite. Discernimentos, percepções, compreensões, pacificações, distanciamentos que permitem você enxergar quadros maiores, concluir de maneira mais límpida, pacificar-se, aprender uma sabedoria com as lições que foram sintetizadas,
Quando eu era menino, eu pensava como menino. Agora que eu estou chegando a me tornar homem, eu vou desistindo dia a dia das coisas de menino. Porque tem certas coisas que só se estabelecem com o tempo. E o que a gente não entende é que o tempo carrega a palavra também. Sem linguagem, sem códigos. Mas quem pode negar que ouviu a voz de Deus sem som todos os dias da sua vida? Quem pode negar que na hora daquilo que você chamava do meu pior pecado, você também não estava ouvindo a voz de Deus? Quem pode negar que naquele momento em que você chamou de a minha pior culpa, você também não estava ouvindo a voz de Deus? Quem pode negar que no dia em que você disse, hoje eu amei, você não estava experimentando a palavra de Deus? Hoje eu fui pai. Todo esse sentimento de paternidade vem carregado da palavra de Deus. Deus é pai. Hoje eu sou irmão. Não é à toa que todas as parábolas de Jesus chamem a gente para uma senhorinha que perdeu um dinheiro na cozinha, para um semeador que jogou semente no campo, para pescadores que recolheram toda sorte de peixes, ou mesmo para aquele homem que joga a semente e vai dormir, e dorme e acorda, e dorme e acorda, e quando ele vê a semente germinou sem saber, ele come porque a terra automaticamente frutifica. Tem uma vida em curso no silêncio de todas as coisas. Tem uma voz viajando. Um dia, uma noite. Um dia discursa. Porque os dias são intensos. Os dias discursam. Os dias gritam. Os dias esbofeteiam a gente. Os dias nos expõem ao contraditório, ao choque da vida, da sobrevivência. E as noites falam de sabedoria. Com sossego, na sombra, na quietude. Nos sonhos tão desprezados por nós. Dentro dos quais Deus fala tanto. Pobre, infeliz homem que ignora os seus sonhos e que os despreza como se fossem lixos psíquicos. Eu não sei com vocês, mas no que me diz respeito, talvez as coisas mais poderosas que Deus já tenha me falado na vida, me falou em sonhos. Sonhos e sonhos e sonhos e sonhos mais poderosos do que qualquer pregação que eu jamais ouvi na minha vida. Só para lhes dar uma ideia de como noites falam de sabedoria, outra noite. Até porque às vezes você só vai entender a sabedoria de hoje à noite, muitas noites adiante. Mas, por exemplo, todas as decisões que eu tomei no ano de 1998, mais precisamente no dia 28 de abril de 98, foram resultado de quase 5 meses de bombardeios de sonhos de Deus sobre mim, sonhos de todo tipo. Sonhos recorrentes, alguns, como quando eu sonhava que eu era Sansão. Os meus cabelos estavam enormes e que eu tinha vencido todos os meus inimigos e que não tinha tido os meus olhos furados e que tinha derrubado o templo de Dagon e continuava vivo e feliz e dando glória a Deus por todas as vitórias e pela minha invencibilidade, quando de repente eu ouço aquela voz que diz, tu não venceste o teu pior inimigo. E eu digo, qual? E a voz me diz, tu mesmo. Nenhuma Dalila vai cortar o teu cabelo, tu vais entregar a tua própria fraqueza. Porque o que eu vou reconstruir em ti, eu quero reconstruir da tua fraqueza mais profunda. Ou eu sonhar que eu estou sozinho num oceano de chumbo, onde tudo é cinza, onde não dá para diferenciar a noite da água, porque ambos têm a mesma cor. Eu só sei fazer a diferença
porque me afogo na dimensão em que eu estou, e na outra dá a sensação de espaço. E eu ouço a voz que diz: enfia a tua cabeça na água e olha no abismo. E eu digo: eu não tenho coragem de botar minha cabeça no meio desse oceano de nada e olhar para o abismo. E a voz diz: olha para o abismo, porque é no abismo que tu vais encontrar o teu tesouro. E eu digo: eu não tenho coragem de botar a minha cara no abismo. E a voz diz: põe o teu rosto na água, porque tu vais encontrar o teu tesouro. Tive esse sonho muitas vezes. E toda vez eu enfiava a cara na água. E quando eu enfiava, o oceano inteiro nas regiões abissais ia clareando devagar, 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 devagar. Lá no fundo, a quilômetros de distância e de profundidade, havia um transatlântico enorme afundado. Aí a voz dizia: mergulha na direção daqueles destroços, porque lá dentro daqueles destroços tu vais encontrar o teu tesouro. Eu podia lhes contar 100 sonhos iguais a esse. De um bombardeio fulminante dos céus. Eu quero um presbiteriano aqui que crê mais na soberania de Deus do que eu. Chama o Calvino para essa briga. Porque nem para sonhos ele estava aberto. Meu Deus fala pelos poros. Se quiser falar entrando por qualquer orifício do meu corpo, que entre. Tem liberdade absoluta para me rasgar de dentro para fora e gritar a voz dele do jeito que ele quiser. O tempo fala. Certas insolubilidades de hoje parecerão ridículas daqui a um ano. Porque é uma voz de Deus que vai sendo carregada no tempo. E é isso que os cristãos não entendem. O nosso imediatismo é tão grande e a nossa presunção de que a única boca que Deus tem é a nossa é tão horrorosa que a gente quer enfiar tudo goela dentro e quer que a voz de Deus saia da nossa boca, e o que sai da nossa boca é hostilidade religiosa e presunção. Ou ignoras que a bondade, a longanimidade de Deus que te conduz ao arrependimento, ou seja, é no tempo que Deus te converte. É dando tempo. É deixando apanhar, cair, ralar, aprender, levantar, sofrer. É no tempo. Os céus, o cosmos, o tempo que carrega vozes silenciosas, misteriosas, discursos veementes de Deus, metaforizados, parabolizados ou explícitos, e que estão aí nos falando, e nós não nos aproveitamos da voz de Deus no tempo, porque a religião nos entupiu. Aí vem uma quarta camada da palavra de Deus nesse salmo. Que é essa revelação escrita e proposicional, apesar de que, quando eu leio a sequência do salmo, para mim fica quase impossível destrinchar a revelação dos céus, a revelação dos atributos de Deus no cosmos, a palavra de Deus que viaja no tempo, carregando sabedorias de vida e de luz, da revelação escrita e proposicional que está aqui. Pedagogicamente falando, eu faço essa diferença, mas do ponto de vista da cosmogenia da minha compreensão do que seja a palavra de Deus, elas são indiferenciáveis, porque é o mesmo Deus falando, portanto, vai falar coerentemente as mesmas coisas. Aí ele fala da lei, da palavra, está aqui. Dada pelo testemunho de anjos, o que nos mostra que os homens, a palavra de Deus não está confinada à boca dos homens.
Anjos quiseram ter o privilégio de pregar o evangelho, nos foi dado, mas anjos nunca deixaram de anunciar a palavra de Deus. Ao contrário, o livro do Apocalipse, no capítulo 9, no verso 8, nos diz: e eis que eu vi um anjo com um evangelho eterno para pregar, o qual passava pelo meio do céu, dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória, a ele que criou os céus, a terra, os mares e todas as fontes das águas. Deus fala. E está aqui a palavra dele. E ele fala da palavra. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A palavra de Deus não é dada para trazer jugo, para esmagar. A palavra de Deus é dada para curar. Ou seja, não existe palavra de Deus que não carregue em si uma finalidade terapêutica. Por isso é que eu não acredito em teologias que apenas coçam o santo saco celestial dos anjos. Se não produzir terapia e vida, pelo amor de Deus, o Steven Spielberg te ajuda a fazer uma viagem fantasiosa mais elaborada. Tem que restaurar a alma. O testemunho do Senhor é fiel. E o testemunho do Senhor, ele usa de todos os signos e de todas as simbolizações para falar do seu testemunho. Ele diz: olha, enquanto o sol for o sol, a minha palavra vai perdurar. Enquanto a lua for a lua, minha aliança com a casa de Davi não cessará. Enquanto houver dia e houver noite, houver inverno, verão, primavera, outono, ele faz saques de todas as suas leis imutáveis para dizer: enquanto for assim, saiba, será assim, até porque no dia em que não for mais assim, não haverá mais nada para ser de outra forma aqui. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A gente descomplicada, esses recebem o testemunho da fidelidade de Deus. Os preceitos do Senhor são retos. E aqui parece uma ironia, né? Que eu nunca vi Deus fazer nada em linha reta. Eu leio a Bíblia e, pelo amor de Deus, se o princípio a valer ali fosse o da linearidade, Deus estava enganando a gente. Porque é o samba do crioulo sábio, não é do doido, não. Você pode seguir, ler a Bíblia inteira e veja se você cumpre. Você tem um padrão. O único padrão que tem ali é: Deus é fiel e ama louca e inexcusavelmente a criação, e o homem é salvo pela fé. No mais, meu amigo, não dá para botar na mesma sala, sinceramente. Não dá para botar Abraão na mesma sala com Sansão. Não dá para botar com Pedro, porque Pedro ia apanhar. Pedro ia chegar e ia dizer: comigo não, de modo nenhum, ia ficar sem as orelhas. Não dá para botar na mesma sala um ser quase assexuado como Daniel com um Davi. Em outras palavras, todos os nossos heróis são irreuníveis, porque são absolutamente diferentes e díspares. E a única coisa que lhes é comum é que todos viveram e morreram pela fé. Mas ainda assim o caminho de Deus é reto. É reto para Ele. E só a Ele interessa que seja reto. Porque Ele faz o risco. Eu é que sou um bêbado viajando pela estrada. Mas alegra um coração. O mandamento do Senhor é puro. Ilumina o olhar. Clareia a vida. Traz lucidez para a percepção. O temor do Senhor é límpido. Não tem mandinga. Não tem esoterismo. Não tem nada escondido. Não tem culto de mistério. Não é maçônico o temor do Senhor. Não te dá acesso gradual aos estágios de supremacia. Ao contrário, é límpido.
e permanece para sempre. Essa, por exemplo, sempre foi a minha maior pacificação como pai. Eu, graças a Deus, tive 4 filhos que não foram clones meus. Cada um é diferente. Todos eles são cristãos, estão no Senhor. Todos eles são absolutamente eles. Se você não disser isso aqui, que são irmãos, e os deixar conversando e você não perceber a intimidade profunda que tem, se for só pelas observações imediatas, você não vai dizer juntar aqueles 4 como irmãos. À medida em que eu fui vendo que cada um deles fazia o seu próprio caminho, o que mais me manteve no coração a firmeza e a certeza foi isto, de que o temor do Senhor permanece para sempre. Para sempre. E se eu criei nisso a minha vida inteira, eu creio nisso hoje milhões de vezes mais. Eu creio nisso a partir de mim. Me plantaram uma semente que eu nem sabia qual era. Lá em Manaus, há 49 anos atrás. E meu companheiro, eu já rodei Seca, Meca e Cafarnaum, como diria minha mulher. Mas o temor do Senhor permaneceu para sempre. No auge das minhas maluquices, quando eu não tinha lei nenhuma, nenhuma regra, nenhuma referência, nenhum valor, nenhum princípio, eu só tinha 2. Que foram os que a minha mãe me deu quando eu saí de casa pela 3ª vez. Ela só me deu um, o segundo, papai tinha me dado quando eu era menino. O dela foi, olha, eu sei que você anda com todo mundo, sai com todo mundo, vai para onde você quer, não há ninguém que te diga para não ir. Só queria te fazer um pedido de mãe, não entra em nada que diga a respeito a cultos de invocação de espíritos ou de demônios. Falei, mamãe, esse mandamento, tranquilo, fique tranquila porque estou fora dessa moçada. A vida já é difícil demais para eu ainda invocar má companhia. Então, vamos em frente. O outro é que bumbum onde minha mãe botou talquinho, ninguém pega a não ser outra mulher. E aí, meu amigo, podia reunir uma legião romana. Não ia sobrar nem um pedacinho de mim para eles alisarem lá, porque eu ia morrer macho. Esses 2 mandamentos eu tinha quando eu saí de casa. Eu só não sabia que tinha um outro que me fez pecar diferente, bater diferente, apanhar diferente, lutar jiu-jitsu diferente, fumar maconha diferente, seduzir mulher diferente, fazer tudo diferente dos meus amigos. Porque aparentemente eu estava fazendo a mesma coisa, mas eu e eles sabíamos que eu era diferente. Até na hora de pecar eu pecava diferente. Porque o temor do Senhor sempre esteve no meu coração. Permanece para sempre. Se entrar um dia, não sai nunca mais. E como graça de Deus traz você do lugar mais longínquo, como um bumerangue obcecado para voltar à mão do dono. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Agora é uma pena que a gente não leia mais nem a Bíblia assim, não é? Até a leitura da Bíblia a gente não lê mais assim. Meu Deus, quantas vezes eu vou pregar essa semana, hein? Tem a congregação e aquela reunião, ou a SAF, ou as senhoras, ou tenho que dar aquela aula. Ih, esqueci aquele programa de 5 minutos no rádio. Eu ainda tenho, aí vem os funerais, os casamentos, não sei quem, os aconselhamentos, e o cara fica ali catando a Bíblia, e tudo que não existe mais no coração dele é a possibilidade de dizer, são mais desejáveis do que o ouro. Mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo. Não acontece mais isso também. Por eles eu admoesto os teus servos. Eu não. Eu sei que eu já estou fazendo demais em saber, eu tenho que ter pelo menos aqui uma vantagem de ser o anunciador. Então, como eu anuncio, eu espero do Senhor umas concessões em troca.
De modo que eu admoesto o teu povo e o Senhor dá uma folga para o seu servo, em os guardar a grande recompensa. E aí ele vem e traz a palavra de Deus para um nível mais profundo ainda, que é o do inconsciente. Verso 12: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Nesse nível, a palavra de Deus está falando tão profundamente em mim, que eu recebo perdões de pecados que eu não conheço. E sou pacificado de pulsões que eu não identifiquei, simplesmente porque eu admiti que há lugares dentro de mim não visitáveis por mim mesmo, mas visitáveis por Deus. E a única coisa que eu tenho que fazer é dizer: Senhor, me perdoa do que eu não sei que é pecado em mim, visita o invisitável em mim, e no meu coração planta a tua palavra e me absolve das faltas que me são ocultas, porque eu não preciso nem saber quais elas são, eu só preciso da pacificação que a tua graça traz. Isso é a palavra de Deus. Os céus, o cosmos, o tempo, a revelação escrita e proposta, as vozes no inconsciente. Mas Deus nos últimos dias nos falou pelo seu Filho, o qual é também o herdeiro de todas as coisas, pelo qual ele também fez o universo, e que é a exata semelhança da expressão do ser de Deus. Portanto, é em Jesus Cristo que eu sei quem Deus é, como eu devo ser. É em Jesus que eu sei como Deus trata cada ser humano. É em Jesus que eu sei como Deus trata a religião. É em Jesus que eu sei como Deus trata publicanos, meretrizes, pecadores. É em Jesus que eu sei que Deus trata como Deus trata o pagão. E como ele consegue enxergar o menor lampejo de fé e celebrá-la. Ou consegue enxergar um vulcão de fé e dizer: nunca vi em Israel fé como esta. É em Jesus que eu vejo como não há fronteiras. É em Jesus que eu vejo como não há lugares contamináveis. É em Jesus que eu vejo como aquele que carrega a Deus e a palavra pode entrar e sair de qualquer lugar. É em Jesus que eu vejo apreciação pelos céus, pelos lírios, por pardais, pelo pôr do sol, pelo nascer do sol, por água fresca, por fonte de água viva, por pão, por criancinha, por velhinhas encurvadas, por gente de todo tipo, por homens pequenos, roubadores e desprezíveis, mas que a si mesmo carregam um tesouro de sinceridade oculta dentro de si, e em cujo coração pode nascer um filho de Abraão. É em Jesus que eu vejo como loucos podem voltar à sanidade, como sábios podem morrer na insensatez. É em Jesus que eu vejo como a palavra de Deus pode ser uma figueira que se negou a dar frutos. É em Jesus que eu vejo como os rios que secam equivalem a almas que secam. É em Jesus que eu vejo como todas as coisas falam de todas as coisas de Deus para todos os homens. E quem tiver ouvidos para ouvir, ouça!